O século perdido sempre foi o ponto inicial do que conhecemos hoje e finalmente descobrimos o que acontece nele. Das lutas de Joy Boy, o primeiro pirata e claro, como se apaga um século inteiro da história. As respostas não são fáceis e as verdades assustadoras. Quer saber como o mundo de One Piece já acabou uma vez? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu acho que estão empolgados, que episódio, né? Finalmente chegamos nessa parte da animação, a revelação de um mundo pós-apocalíptico. Isso revela tantas coisas que se conectam ao mangá que é impossível você não assistir esse vídeo até o final e não sair daqui fazendo 1 bilhão de teoria pra me mandar depois pra gente trocar ideia sobre isso aí. Pois é, se você é novo no canal, assiste na maciota, fechou? Agora, se você é da pior geração, teorista de plantão, deixa o camuçarinho nesse like para dar uma força para esse vídeo agora com vocês, tudo sobre One Piece 1149. Então bora lá, meus amigos, que episódio rico em detalhes e chamados de retorno. Iniciamos ele em um ano onde vemos a Jolly Roger dos Chapéus de Palha lá no topo do castelo. As pessoas estão escutando o pronunciamento do Dr. Vegapunk via Dendemushi. Vemos Momonosuke, Otama, Kinemon e Shinobu e o Momo indagando que, então Joy Boy era um pirata igual o Luffy? E eu sinceramente quero saber o que o diário de Oden dizia. Porque vocês notaram a importância dessa fala de Momonosuke? Oden não escreveu isso no diário. Ele ocultou uma informação vital sobre o mundo de hoje, de que Joy Boy não foi só um pirata como o Luffy. Ele foi o primeiro deles. É muito legal essa cena porque ela é uma cena de retorno à velha questão que tínhamos de o quanto Oden escreveu nas páginas daquele diário. Agora temos a resposta. O mínimo possível. E então mudamos para a melhor cena desse episódio. Em uma cena na base naval G4, vemos ninguém mais, ninguém menos que Demaru Black e o seu bando escutando o Dr. Vegapunk. Porém todos estão vestidos de Piratas Kid. Quem é mais forte, Joy Boy ou Demaru Kid? Como ele mesmo diz, ele é 1 milhão de vezes mais durão do que Joy Toy. Joy Toy me quebra. É injusto comparar, já que Joy Toy está morto. Para quem não se lembra, galera, esses aqui são os falsos chapéus de palha de Shavuni. Eu simplesmente amo essa cena. Eu chorei de rir no mangá, chorei de rir aqui no anime de novo. E é muito engraçado. Eu espero que o Kid esteja vivo para se encontrar aí com eles em algum momento. Luffy e Dory Broglie continuam fugindo do Arco e o Vegapunk continua aí com suas bombas de informação. Ele nos informa uma história inacreditável sobre uma guerra no passado distante. Durante aquele período, Joy Boy, não é Joy Toy, hein? É Joy Boy encarou uma organização agora conhecida como Governo Mundial. Ponto interessante são os marinheiros escutando sobre eles e sua organização e então ligando o fato de Joy Boy ser um pirata. Naquela época, eles eram meramente uma força aliada, uma coalizão temporária consistindo em 20 reinos separados. Vemos o laboratório onde o Mars está andando pelo corredor utilizando o Haki do Conquistador e vemos vários Dendemushi caindo. E isso é muito legal, né? Porque por mais que ele tente, Vegapunk nos revela algo insano, que a união das 20 nações se tornou a única saída para se opor à formidável facção ao qual Joy Boy pertencia. Em outras palavras, o grupo de Joy Boy teve que fazer o mundo se unir contra ele para lutar contra. E isso é muito bom. A facção de Joy Boy era a aliança do Reino Antigo que tanto falamos, junto dos Nakamas de Joy Boy como o Zunisha e o Robozão. E olha só, temos a sensação de que os Nakamas falharam naquele período, tá? Tem alguns pedidos de desculpas relacionados a Joy Boy e eu aposto, galera, que isso acontece porque foi uma luta de Joy Boy contra os 20 reis. Ele estava sozinho, muito possivelmente, tá? Como se tivesse sido traído. E isso pra mim acaba até confirmado no painel mais importante desse episódio, que é a silhueta de Joy Boy utilizando a forma de Nikki lutando contra os vários reis. Isso aqui é um absurdo, galera, porque não só confirma que Joy Boy foi derrotado por estar lutando contra todos sozinho, mas também porque isso aqui confirma na série que Joy Boy não era um gigante, ele era como Luffy, ele era um garoto comum. Isso aqui é puro ouro, né? Porque podemos relacionar mais uma vez com outra coisa que eu já disse a vocês e que eu tenho certeza absoluta de ser real. O chapéu de palha gigante de Mary Joyce é o chapéu de Nico original, a divindade das fábulas de Elbaf, que aí sim deve ser gigante. E mais ainda, seu corpo pode estar nas câmaras congeladas e ser o tesouro sagrado de Mary Joyce, e o chapéu de palha de Luffy quase certamente é o chapéu de Joy Boy que passou pelas mãos das famílias D e ele usava por causa de Nika.
E eu não ficaria surpreso se a história do Chapéu de Palha fosse algo super triste e se o verdadeiro significado fizesse todo mundo chorar. Já choramos por um navio, por que não por um chapéu? Vegapunk diz que também foi uma batalha entre dois tipos de ideais, tá? Não sabe com certeza quem estava certo e quem estava errado. Mais uma vez, isso aqui é um absurdo de revelador. Casa com a fala de Rayleigh, que eu sempre lembro vocês a cada 30 segundos, os piratas Roger e os estudiosos de Ohara foram precipitados nas suas opiniões e que os Chapéus de Palha deveriam viajar pelo mundo para então terem sua própria interpretação. Eles poderiam ter uma opinião diferente. Percebam como isso casa perfeitamente com o que Vegapunk está nos contando, que não podemos jogar a moralidade das duas ideias que iniciaram a guerra, porque quando você olha inicialmente aqui, qual é a sua melhor aposta? O reino antigo era bonzinho, o governo mundial sempre foi mal. Será que é isso mesmo? Bom, quais eram as duas ideias que foram a fagulha para o fim do mundo 800 anos atrás? Torta de cereja, claro. Luffy e Barba Negra já iniciaram essa nova guerra nos tempos atuais. Oda é um gênio, não tem como, meus amigos. O que é mais frio? Polo Norte ou Polo Sul? Shanks e Bug. Já tá começando essas guerras aí, né? Brincadeiras à parte, poderia ser talvez geocentrismo versus heliocentrismo. Eu acredito que esse tema vai ser pertinente ao período em si, mas não que seja o início da guerra, porque aqui entra a ciência. Se eles realmente são o oposto dos ideais um do outro, é estranho como o Vegapunk não sabe quem está certo ou errado quando o assunto ele nos daria resposta na hora. Ele está do lado, obviamente, da ciência. Eu acredito que tem a ver com algo que era feito no mundo, talvez reverter, talvez mudar, e ideias que envolvem liberdade e controle. Cada reino governa a si mesmo, versus todos deveriam se unir para formar o governo mundial. Lembrem do ancestral do Doflamingo, que já escravizava os Tontatas lá em Dressrosa 800 anos atrás, né? Então a escravidão é muito antiga. Talvez um estivesse oferecendo mais liberdade e o outro quebrando essa coisa da unidade. Ambos foram provavelmente sinceros ao quererem o que era melhor. E à medida que o tempo passava, depois de a guerra ter sido vencida, o ideal nunca poderia ser alcançado. Uma utopia, né? E o governo mundial se tornou essa amálgama de coisas ruins que é hoje, estagnado e com os nobres, bom, sendo o que eles são. Um lado acredita que todos deveriam governar como um só, mesmo que isso privasse sua liberdade de alcançar a paz. Enquanto o outro lado poderia acreditar que a paz deve ser alcançada sem retirar a liberdade humana. Esse caminho é mais espinhoso, mas eu acho que é nisso que Joy Boy acredita. Ele retalhou e mostrou sua determinação navegando em mares ilegalmente, cujos governos acabaram o rotulando como o primeiro pirata. Do lado de Mu, navegar no mar é visto como um ato de traição. Porém tem a sensação de que as duas ideias serão mais extremas aí, como liberdade, que beira até uma anarquia, versus ordem, que impõe o controle que vemos hoje. E por isso que o Vegapunk não sabe se é bom ou ruim, porque vejam uma coisa, muito de um ou de outro tende a não acabar bem. Muita liberdade, né, é visto como anarquia, onde tudo é um vale tudo, onde pessoas como Big Mom, Kaido e Barba Negra governam e tocam o caos no mundo se valendo dessa liberdade. Percebam como é perigoso o conceito da liberdade total, né? Liberdade também acaba sendo bem subjetivo, porque pode ser que cada pessoa tem uma interpretação do que é ser livre. Já muita ordem, indo para o lado do governo mundial, acaba levando à escravidão, onde pessoas como Gorosei e Dragões Celestiais podem acabar no poder. A liberdade liberta as pessoas de muita ordem. A ordem cria leis destinadas a conter a anarquia causada pelo excesso de liberdade. Nenhum desses conceitos, eu pelo menos acredito que está certo ou errado. Os piratas que representam a liberdade, tem piratas como Luffy, que sai de países aí que visita e os deixa melhor do que quando chegou, e piratas como Kaido, que pioram as coisas. E Joy Boy eu acho que é o avatar definitivo dessa liberdade, sendo livre o suficiente para fazer o que quiser, deixar todo mundo comer o quanto quiser, fazer festas, banquetear, se quer ir pro mar, vai, pode fazer o que quiser, e vai acabar inclusive com a diferença racial dos homens peixes, com ilhas que tem pessoas morrendo de inanição. Lembra quando a gente foi ver um vislumbre ali da Cross Guild de pessoas que estavam morrendo de inanição, cara? É um absurdo isso aí. Então existem muitos piratas malvados no mundo que tirariam vantagem de viver em um mundo de liberdade total, e é por isso que os Chapéus de Palha podem ter uma interpretação diferente. Tá bom? Em Zou, bom, podemos ver vários minks escutando a mensagem, o melhor de tudo é vermos os Piratas Fox. Quanto tempo, hein? Caramba, e muita gente pulou o arco do Fox achando que é filler. E vai ser um dos arcos mais importantes com os tempos atuais do mangá. Se você pulou,
volta e assiste o Dave Backfight, hein? Bom, o Vegapunk continua. Na nação que Joy Boy nasceu existiu há 900 anos atrás. As tecnologias daquele século não podem ser recriadas hoje em dia, até mesmo por um gênio como ele. E aqui mora o problema para o mundo. Antes dele revelar, temos um vislumbre de Edson dizendo para Stussy fugir. Mas ela disse que não liga, já que a barreira é inútil contra os Gorosei. Vemos o grupo da Nami, ela diz para o bando que eles precisam se apressar para chegar no navio e ir para Elbaf. Zoro e Jinbe já estão quase no navio. Stussy diz que perdeu o propósito de vida desde que Stella morreu. E acho que ela era apaixonada por ele, né? Legal pra caramba. Vemos o Venus atacando Bonnie, mas Frank desvia Bonnie do ataque tentando impedir a transmissão. Temos Nuzuru pulando no ar em um épico giro, cortando Punk Records pela metade com um grande ataque. E libera inclusive os Serafins. Será que o Zorão dá conta do Venus? Inclusive o Venus Juru deve ter uma das 12 lendárias, hein? A Shodai Kitetsu. Eu queria que o Zoro pegasse essa espada dele. Tá na hora de trocar aquela Sandai Kitetsu que já não faz mais jus ao Zorão, né? A maré está mudando aí contra o Chapéu de Palha, porque os Serafins estão livres. Ao mesmo tempo, eu me pergunto quem essa Snake vai ouvir. Ela vai ficar do lado de Luffy? S-Beer vai ouvir Bonnie? Acho que seria bem interessante isso aí, né? Bom, Vegapunk continua. O século perdido acabou quando Joy Boy perdeu. Contudo, essa queda causou um dano irreparável ao mundo, atingindo ilha após ilha. Esse é o mundo de hoje. A guerra mudou o mundo e os continentes que existiam há 1000 anos foram afundados quando o nível do mar subiu 200 metros e uau, galera. Quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês que são absurdas. Primeiro, os Minks, quando saíram de Zou e no Arashi Nekomamushi, acharam que o mundo tinha somente 5 ilhas, ou seja, 5 continentes. E eles estavam certos, porém, viveram tanto tempo isolados do mundo que não sabiam da mudança global. E não só isso, se preparem para explodir sua cabeça. Quando olhamos para o globo de Ohara, sempre falamos dos planetas que orbitam, mas pare um segundo e olhe para esse globo, conte quantos continentes você consegue ver. Sim, meus amigos, 5. Isso é insano. Mais ainda, minha mente voltou imediatamente para Mont Blanc Cricket, descendente de Noland e sua atividade de mergulho em busca da cidade perdida de ouro no mar. Mais uma vez, Já e Skypiea provam ser incrivelmente significativos para a história como um todo. A dinastia Nolan é uma dinastia de aventureiros e sonhadores, vistos como os mentirosos ou tolos por seus contemporâneos condenados ao ostracismo. Tanto Cricket quanto Noland encarnam um desejo mais amplo de conhecer e ver o que está além, o que é uma ligação muito forte. Pelo que sabemos até agora, com o aventureiro Joy Boy, eu tenho a teoria pessoal de que foi o Noland que inspirou o Roger a ser pirata, tá bom, galera? Inclusive, quando você pega o Noland contando suas histórias, tem uma pessoa ali que está com o chapéu de palha. 400 anos atrás tem alguém com o chapéu de palha que pode ser um descendente do Roger. Olha que coisa interessante. O fato de a vida do Cricket também girar em torno da busca por um continente perdido escondido no fundo do mar torna essa conexão ainda mais aparente e interessante. E lembre, o Roger gosta de aventuras, né? Bem legal isso aí. E também pergunta aí sobre a cidade Esmeralda, que não apareceu ainda. O Bellamy citou ela, riu que era uma lenda, mas essa ilha ainda não apareceu. As Ilhas do Céu já apareceram, o Tesouro One Piece foi confirmado como real, mas a cidade Esmeralda, por enquanto, é apenas um devaneio. Onde está a cidade Esmeralda? Será que está no fundo do mar? Será que é o Reino Antigo? Lembrem disso, hein? Agora, uma dúvida que vocês podem ter: por que ninguém descobriu ruínas 200 metros abaixo da água? Lembre que houve um retrocesso tecnológico geral para o mundo, e o mais perto que vimos de alguém descer no mar foi com bolhas de revestimento e o Polar Tang, o submarino do Lau, mas as pessoas comuns não se arriscam tanto, afinal o mar é perigoso para dedéu. Porém, os homens peixes já exploraram diversas ruínas. O Jinbe achou um poneglyph em uma ruína e deu para Big Mom. O Hat achou uma geladeira com uma Akuma no Mi. Ele também achou um tridente dourado e uma história de capa que eu tenho quase certeza que é a arma de Poseidon. Então assim, eles estão andando, achando essas ruínas, eles estão ali, né? São cenas que comprovam que o mar já havia subido antes do Vegapunk nos dizer, por conta que tinham essas ruínas em histórias de capas, tá? E assim, essa subida de 200 metros do mar é uma loucura total, porque todas as ilhas que conhecemos hoje são basicamente como Wano, vivendo nas pontas das montanhas acima de uma antiga civilização. É por isso que os bandidos da ilha do Luffy são chamados de bandidos da montanha. Tudo faz sentido, não é uma ilha, é uma montanha. Agora, o aumento do nível do mar foi para matar usuários de Akuma no Mi? Notem a importante revelação do Vegapunk aqui. Ele nos revela como o século foi apagado. E o que eu disse para vocês em outro vídeo, que foi exatamente o grande aumento do nível do mar que permitiu eles apagarem as memórias das pessoas e a história, basicamente. Um genocídio global
Fato confirmado pela aparição também da graciosa Miss Golden Week aqui, que se pergunta quantas pessoas morreram nesse aumento do mar. Ou seja, a história foi perdida, não foi recontada. Vegapunk então continua sobre a indagação do mundo, como o mar subiu tanto, e a primeira ideia seria um evento cataclísmico natural. Mas se fosse um desastre natural, haveriam registros denotando sinais de avisos precoces. E como foi um evento de escala global, toda a sua pesquisa meteorológica, geológica, ecológica e atmosférica confirma que não foi natural. É impossível que uma mudança drástica acontecesse em apenas 100 anos. E a única coisa capaz de mudar o mundo foi a tecnologia das armas ancestrais, e esse enorme poder ainda existe, só esperando para ser usado de novo. Em outras palavras, a guerra ainda não terminou e uau. Vamos lá, galera. Primeiro notem que o que Mu disparou em Lulusia é uma arma ancestral, tá? É Uranus com toda certeza, movido pelo reator Mother Flame. A arma é uma das fontes que aumentou o nível do mar. Agora, quantos disparos disso aconteceram no passado? Temos apenas Enies Lobby, que ainda tem o seu buraco nos níveis do mar atual. Então isso é estranho, porque se pegarmos a cena de Sukiyaki nos contando sobre a velha Wano, podemos ver que a ilha já estava nos níveis de 200 metros de elevação do mar. Então o fato do Vegapunk nos contar sobre o mundo de 1000 anos atrás pode indicar que os 5 continentes não existiram durante o século perdido já. Eu creio que a Red Line é uma grande causadora do aumento do nível do mar também. E não só o uso da arma voadora Uranus. Pluton pode ser um navio de terraformação. Eu gosto muito dessa ideia de Pluton não ser apenas um navio que dispara feixes nucleares. Pode ser algo que forma ilhas. Como é que são formadas as ilhas no mundo? Erupções vulcânicas. O magma sobe, a lava, ela petrifica ali e formam ilhas. Então talvez Pluton perfurava o solo criando novas ilhas. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma nave de terraformação responsável talvez por criar a Red Line. Agora dizer que a guerra ainda não acabou, eu acho uma loucura. Eu acho que a existência da vontade contínua dos D e das armas ancestrais escondidas são a razão pela qual Vegapunk afirma que essa guerra ainda não terminou. Enquanto o clã D existir, a guerra nunca terminará. Essa é a guerra dos piratas contra o governo mundial. Uma vontade carregada pelas ondas oceânicas por 800 anos. Agora outra coisa, em 100 anos, o nível médio do mar subiu 200 metros. Como é que a massa de terra permaneceu constante, mas o nível da água subiu? Eu recebi algumas perguntas sobre isso na época, se poderia ser um paralelo ao nosso mundo com o aquecimento global. E assim, sim e não, tá galera? Claro que o Oda, ele deixa aqui essa crítica exposta, tá? Mas não é o que acontece aqui. O Vegapunk já disse que não é um evento natural. No nosso mundo, se todo o gelo da Terra derretesse por conta do aquecimento global, o nível do mar subiria mais ou menos 60 metros e não 200. Então qual que é a sacada? Pluton pode destruir ilhas, mas também seja originalmente uma máquina para perfurar o solo do oceano, liberando magma e com isso criando ilhas. Pluton é o deus do submundo e claro, em One Piece aí pode ser o deus da terra. Uranus, que destrói ilhas, pode ter um outro propósito também. Uranus, que é ligado aos céus, e por anos todos achavam que estava ligado ao controle dos climas. É a teoria mais antiga de Uranus, que podia controlar o ovo do Roger. Lembra do ovo do Roger que tem a tempestade com Chique? É por conta disso. É uma teoria antiga, mas é muito legal. Pode ser que Uranus, na verdade, seja a fonte do dilúvio, tá? E não uma Akuma no Mi da água ou uma divindade da chuva. Uranus é o deus da chuva, na minha humilde opinião, criado para irrigar o solo, mas em mãos erradas criou um dilúvio em nível global. Quero lembrar vocês aqui de algo notável. Vivi gritando e a chuva caindo em Arabasta. A chuva obviamente não foi ativada pela Vivi, tá? E sim pelo pó de dança. Mas o que sabemos desse pó, meus amigos? Que ele foi feito por um país que não tinha chuva. Só que apesar da chuva que ele cria, infelizmente o pó causa longos períodos de seca em outros países. Isto pode ser uma criação do Reino Antigo, uma tentativa de replicar o poder de Uranus em menor escala. Eu creio que sim, Uranus possa produzir chuva, mas usaram todo o seu potencial e ela gastou toda a sua bateria, que durou longos 100 anos. 100 anos chovendo elevaram o mundo do mar, até que por fim Uranus ficou sem energia e só foi reativado agora com o Mother Flame. Ainda temos algumas perguntas no ar, né? O que é a Red Line? Como pode a Grand Line existir e causar tantos eventos aleatórios, uma faixa do mar também? Mas pelo menos temos algumas respostas já, que o mundo acabou pela guerra iniciada por essa dicotomia. Parece até o nosso mundo real, não parece? Piratas são maus, marinheiros são justos. Esses termos sempre mudam ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra possuem valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que é certo e o que é errado. O campo de guerra é um terreno neutro.
A justiça vai prevalecer, você diz. Mas é claro que vai, afinal, quem ganhar essa guerra se torna justiça. Muito legal esse episódio, né, galera? Eu ainda acho que Uranus pode acabar sendo uma máquina que sim, faz chuva. Pluton acaba criando novas ilhas, algo de terraformação, algo muito antigo, né? Talvez o mundo de One Piece, na sua forma primordial, acabou sendo moldado pelo uso dessas tecnologias, mas que mais tarde viraram armas. 200 metros, hein? Caramba, tem alguma teoria sobre isso? Qual que é a sua teoria do aumento do nível do mar? Foi disparos da arma? Foi Red Line? Foi um poder de uma Akuma no Mi? Foi Musaman? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!